Olá galera, 2026 chegou com o pé na porta e resolvi fazer esse projeto novo aqui para vocês. Vai ser um projeto um pouco mais filosófico, projeto um pouco mais didático, não tão didático, né? Diria eu que um pouco mais explicativo. Vamos tentar tirar algumas lições da palavra de Deus. Para você que está precisando, para você que está um pouco angustiado, não sabe o que fazer, o ano começou e está cheio de problemas, está cansado de repetir sempre as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. Eu vou te mostrar que na palavra de Deus que tem sabedoria transbordando para a tua vida, para que você possa, enfim, mudar os teus conceitos, mudar a tua filosofia de vida e que tudo possa dar certo a partir da prática de tudo isso aqui que a gente vai falar hoje e nos demais vídeos no canal, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre Mateus 7, 24. Tá? Você que quer mudar de vida, você que está pensando que nada acontece contigo, está cansado de sempre fazer as mesmas coisas, você vai conseguir entender um pouco por que isso acontece com você. E existe saída. A saída está aqui na palavra de Deus. A saída está em princípios básicos que devemos seguir, que devemos ter na nossa vida. Enfim, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem as ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Esse texto aqui é bem explícito, né? Fala sobre decisões, fala sobre prática, né? E as implicações que a não prática de tudo isso aqui gera nas nossas vidas. Eu separei 5 princípios fáceis, nem tanto, né? Mas que, se bem observados, se praticados, né? e levados a sério, vai gerar uma mudança na tua vida. Vai gerar uma mudança de postura, uma mudança de caráter, uma mudança de olhar, né? E eu espero que você possa seguir e ter a resposta que você tanto precisa. Princípio número 1. A palavra de Deus tem que ser praticada. Isso é inegociável. O próprio texto já nos diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente. A prática de tudo isso aqui, a prática de fazer o bem, a prática de procurar ser uma pessoa melhor, de procurar ajudar, de procurar ser uma pessoa mais generosa, de procurar ter um olhar positivo para a vida, para as pessoas, para as circunstâncias, ela gera saúde. Tudo que Deus fala, tudo que Jesus fala tem um porquê, tá? Não pergunte o porquê para ele, porque ele sabe de tudo e nós não sabemos de nada, mas isso gera vida em nós. Quando obedecemos princípios, procuramos entender melhor quais são as vontades de Deus para a nossa vida, a gente vive bem, a gente vive mais feliz, a gente vive com uma intenção melhor, né? Com uma satisfação interior que nos invade e toma conta do nosso ser, porque estamos fazendo o que é bom, estamos fazendo o que é certo, estamos fazendo aquilo que fomos feitos para fazer. O segundo princípio: tira um período diário para meditar. Você que gosta, você que lê a Bíblia, você evangélico ou não, mas que entende que a Bíblia é um livro de sabedoria e precisa ser estudado, e tudo que precisa ser estudado precisa de tempo. Tempo para podermos assimilar as mensagens, tempo para podermos nos dedicar e entender e introjetar tudo aquilo que esses princípios querem falar conosco, né? O período diário de meditação ele é importantíssimo para qualquer área da nossa vida, inclusive para a área mais importante, que é a área mental, a área espiritual. Você pode fazer qualquer coisa
Eu não sei qual é a tua classe, a tua condição financeira, mas independente do nível financeiro que você tiver, ou do cargo que você ocupa, ou do teu trabalho, enfim, o tempo para meditação ele é crucial. Se você não estiver bem aqui, você não está bem em lugar nenhum. Portanto, a meditação ela é fundamental para que você possa ler e entender e praticar isso na tua vida, ter isso como princípio de vida. E creia que quando você começar a fazer isso, as coisas vão começar a mudar, é natural. Porque você olhou a vida com um olhar diferente. Você está julgando as coisas com outros olhos, você está entendendo que isso é o que você é o que você nasceu para fazer. Foi para isso que Deus nos projetou. Existem vários mecanismos neurológicos, que estão na nossa mente, que são ativados ao fazermos a vontade de Deus. Tem gente aí que não acredita em Deus, eu respeito e tal, mas é científico, cara. Quando você faz uma coisa boa, quando você se dedica a fazer algo que tem propósito, principalmente na vida de outras pessoas, a tua vida muda. Você começa a entender o mundo com outra lógica. As coisas simples, as coisas que são essenciais começam a fazer sentido na tua vida. Terceiro princípio, coloque os princípios de Deus. Tudo isso que você aprende aqui na palavra como prioridade. Não adianta só você ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Você tem que entender, colocar como prioridade, ter regra. Assim como tudo que é importante na nossa vida. Às vezes a gente fala que Deus é importante, mas a gente não dá a mínima. A gente não coloca Deus em primeiro lugar. A gente acorda e vai dormir sem propósito, sem ter feito nada de útil, sem ter feito coisas que vão nos gerar vida. Eu sempre falo isso, sobre gerar vida interior, mas é verdade. Precisamos fazer coisas que nos aproximem de Deus, que nos façam ser pessoas melhores, que nos fazem evoluir. E a palavra de Deus é repleta disso, de sabedoria interna, de filosofia de vida, de praticar aquilo que é bom, aquilo que faz sentido na vida de outras pessoas, de você acordar e ajudar alguém e ter um direcionamento, de ter uma direção, de seguir por um caminho, de saber por onde ir. A palavra de Deus tem muito isso, é cheia de sabedoria. É cheia de coisas que se você praticar, você vai começar a perceber uma mudança de imediato na tua vida. A quarta observação, quarto princípio, assim como você queira chamar, é a chuva e os ventos descritos no texto são o dia mau. São os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas inclinações. Eu costumo dizer que Deus nos salva todos os dias de nós mesmos. Nós somos pessoas más, pessoas cheias de segundas intenções, pessoas que buscam os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres, e nada vem de bom disso. Nós somos viciados em sentir coisas ruins. Nós ficamos escravos dos nossos próprios sentimentos, daquilo que não nos leva a lugar nenhum. Eu espero que hoje você possa se fortalecer através desses princípios, através dessa pequena mensagem, e possa entender que Deus é o único que pode te salvar de si mesmo. Entenda, busque em Deus, busque em oração e saiba que o seu pior inimigo é você mesmo. E Deus te salva todos os dias dos teus pensamentos maus, dos teus desejos maus. E quando Jesus descreve esse texto falando que é preciso nos alicerçarmos para termos uma vida plena, uma vida nele, ele quer dizer que se você se fortalecer, você não vai ser refém dos teus próprios desejos, dos teus próprios desígnios, da tua própria maldade. Quando nos aproximamos de Deus, nos afastamos de nós mesmos, daquilo que tem de pior em nós. É óbvio, que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me conheço. E ao me conhecer, eu consigo evitar aquilo que é ruim, aquilo que vai me prejudicar. Deus, ele surge na nossa vida como uma solução, como um escape, como uma alternativa
para não fazermos aquilo que é ruim, para não ficarmos perdidos, né, em nós mesmos ou nos nossos devaneios que não nos levam a lugar nenhum. O quinto princípio, a quinta observação: não praticar tudo isso que eu falei gera morte. Morte em vida, morte existencial. Repetindo, não praticar os princípios, tudo isso que eu falei gera morte. Morte em vida, morte existencial. É bem verdade. Tudo aquilo que não gera vida, gera morte. Se eu apenas ouço e não pratico, eu serei como um insensato que construiu a casa sobre a areia, né? Veio o vento, veio a chuva, veio os terremotos, veio o dia mau e me derrubou. Tudo que eu fiz foi em vão. Tudo que construímos sem Deus, sem a provisão de Deus, sem os desígnios de Deus, sem a vontade de Deus, sem a voz de Deus, é em vão. Nada prospera. Por mais que eu seja bem-sucedido financeiramente, economicamente, isso não significa nada. Vai sempre existir um vazio existencial em mim, porque o verdadeiro propósito para a minha vida é Deus, é fazer o bem, é achar sentido na vida de outras pessoas, é achar sentido nas coisas simples, naquilo que Deus me fez para ser. Então, que você possa praticar a partir de hoje tudo isso. Até aposto com você que vai ter uma mudança de imediato na tua vida, uma mudança de olhar, uma mudança de gratidão, uma mudança de ares. Você vai entender que a palavra de Deus faz sentido. Você vai achar o teu verdadeiro propósito, vai encontrar o teu verdadeiro caminho, vai entender e vai se encaixar naquilo que Deus quer que você seja, que você faça. Então que a partir de hoje você possa buscar mais a Deus, tirar um tempo para si, praticar os princípios básicos de comunhão, de estar junto, de generosidade, de fazer o bem, de olhar a vida com um melhor olhar. Aí você vai mudar de vida. Eu sei que pode estar difícil, você pode estar passando pelo pior momento da tua vida, mas é tudo uma questão de perspectiva. O teu pecado não te condena, porque Jesus já te perdoou. Basta apenas você se arrepender. Se arrependa e deixe o pecado, e Ele te perdoa. E entenda que existe uma solução, existe uma saída. Entenda que ao fazer isso, ao buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ter uma mudança de perspectiva. Você vai entender que existe esperança, porque a palavra de Deus é esperança, é fé. Tome a decisão hoje mesmo e siga, não importa o quanto esteja doendo, não importa se você não está com nenhuma vontade de fazer, apenas faça. Entenda que Deus é contigo, Ele não vai te livrar do sofrimento, não vai te livrar da dor, mas vai passar tudo isso contigo. Encontre propósito na dor. Procure ser uma pessoa melhor, evolua, peça sabedoria, discernimento, maturidade para passar por tudo isso. E saiba que Deus é contigo, Ele já te livrou. Se você chegou até aqui, você é mais do que vencedor. Se nada de ruim te aconteceu, ou mesmo se coisas ruins aconteceram a você, mas você sobreviveu, é porque o cuidado de Deus chegou até você todos os dias. E tudo isso que você passou é uma forma de aprendizado. Saiba de uma coisa, meu irmão, saiba de uma coisa, meu querido. Deus sabe de tudo e nós não sabemos de nada. Não vem com essa de querer entender Deus, de querer explicar Deus, de entender por que as coisas são assim. Quer que eu te fale por que as coisas são assim? Porque nós somos ruins, porque nós somos egoístas. E a única forma de nos livrarmos disso, de nos salvarmos de nós mesmos, é seguindo a Deus, é seguindo os seus princípios. Que nesse ano de 2026 você possa ser o prudente, que constrói a casa sobre a rocha, que alicerça a tua vida, que segue princípios que fazem sentido e que valem a pena. Que você possa deixar para trás um insensato que construiu a casa sobre a areia, que não aguentou nenhum vento e já desmoronou. Eu espero que você tenha um ótimo ano,
continua aqui com a gente, canal Silva, o Luan. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, comenta esse vídeo, manda aqui para essa pessoa que esteja precisando ouvir essa palavra, porque tem muita gente aí que está perdido, tem muita gente que está desesperançoso total. Saiba que existe solução para o teu problema. A solução é Deus. A solução é você mesmo, seguindo tudo isso. Tá bom? Que você tenha um ótimo ano. Até a próxima. Fui.